Oi, pessoal. Nós vamos fazer uma interrupção na nossa programação para fazer um anúncio muito especial. É um anúncio de uma homenagem à nossa mentora, à nossa inspiradora na análise do discurso, a professora Maria Cristina Leandro Ferreira. Então, hoje é o dia 17 de outubro, dia 15 agora, né? Coincidentemente, foi o dia das professoras. E nós temos, então, essa coincidência que não é tão coincidência assim, né? Produzindo efeitos para nós, porque nós vamos, na data de hoje, com a presença de orientandos, colegas de instituto, lançar o livro em homenagem à professora Maria Cristina Leandro Ferreira. Está embaladinho aqui numa caixinha. Aqui está o livro Trajetos Equívocos, Discurso, Deslimite e Resistência. Eu vou fazer uma leitura breve, gente, de um texto que eu, Lu, Renata, elaboramos e que a gente espera que represente todas nós que estivemos presentes nessa homenagem. Foram quase 4 anos de idas e vindas, avanços e recuos, certezas e indefinições. Há uma pandemia exercendo seus efeitos na produção da homenagem. A homenagem se coloca como mais uma forma de mantermos e reconstruirmos os laços em momento tão delicado. Parece que, ao longo desse período de envolvimento com a composição da obra, nos deparamos com aquilo sobre o qual Kit tanto nos fala. Tudo não se diz, tudo não se é. A insistência do não fechamento, ainda falta isso, ainda falta aquilo, a capa tem que ser artística, foi comparecendo em diferentes momentos do nosso trabalho coletivo. Talvez a única certeza seja, agora, de que não conseguimos produzir algo à grandeza de Kit. Somos 26 autoras e autores que aqui escrevem e se inscrevem. Escrevem e se inscrevem. Ao nos depararmos com a difícil tarefa de convidar quem comporia esta homenagem, decidimos por construí-la com aqueles e aquelas que foram orientados pela Kit e ou com ela conviveram institucionalmente, ou seja, com a AD na URGS como ponto de partida e de chegada. Kit está presente em nós, é referência no Brasil e fora dele. Mantém Péchet vivo ao responder na França que ele está vivo entre nós, em nós. E nós acolhemos a difícil tarefa de seguir produzindo AD com amor e com responsabilidade, como Kit nos ensina. Então, são vários textos que estão nesta homenagem, dentre eles um bordado da Solange Mitman, um poema homenagem da Beth Dornelles, um texto intitulado Sobre Metáfora, Memória e Significância, lendo Michel Péchet, de Annie Orlandi, o texto O Dentro e o Fora nos dos Sentidos, ou sobre as noções de metonímia e metáfora em análise de discurso, de Priscila Cavalcante do Amaral, o texto Sintaxe e Discurso, de Fábio Ramos Barbosa Filho, o texto A Pesquisa em Análise do Discurso e Suas Relações com o Materialismo Histórico e Dialético, tentativa de esboço de uma trajetória, de Ana Zandvais, o texto Amititia, uma potência política, de Betânia Mariani, o texto Por Deus, pela minha família, pela moralidade, efeitos da individualização do aparelho religioso no discurso político, de Evandra Grigoletto e Fabielle Stockmans Denardi.
O texto Posição Sujeito na Contribuição Sindical e Invisibilidade Discursiva dos Interesses da Reforma Trabalhista, de Gleni Terezinha Duro Guimarães. O texto Assédio Moral no Trabalho, quando a palavra aniquila o corpo, de Marielle Zavieruca Bressan. A Carta, de Luciene Jung de Campos. Bancos, barcos, chinelos, formas equívocas. O texto La Liberté, da imagem épica ao gesto político de subversão, de Fredendursky, está aqui conosco. O texto Aquilo que Sobra Toma Corpo na Arte, Resistência em Tempos de Pandemia, de Luciana Vinhas. O texto Memória e História no Discurso Poético, Resistência ao Espectro da Escravidão, de Maria Teresa Veloso. Corpos em Revolta, de Aline Ren, também está aqui. Corpos infectados, subjetividades afetadas, vida e morte no discurso de soropositivos, de Augusto Hadi. Cultura e ideologia na constituição do corpo em forma e do corpo em resistência, de Carolina Fernandes. A estranheza paradoxal de um corpo ausente, de Renata Marcelli Lara. Da caixa de conceitos revisitada sobre sujeitos intervalares, laços meta-enunciativos e reflexividades opacificantes, de Doris Fies. Trama e subversão do sujeito, notas sobre o desafio do descentramento subjetivo, de Raquel Alquati. Pelos entornos e contornos da cultura, por que devemos falar de cultura em análise do discurso, de Thaís Valim Ramos. Onde é que está, Thaís? Cultura, Resistência, Desobediência, de Isaac Costa, que foi o responsável pelo link ali da chamada. O que os brasileiros pensam sobre os estrangeiros e o que os estrangeiros falam a respeito da cultura brasileira. As relações de sentido pela cultura, pelo duplo atravessamento da ideologia e do inconsciente, de Andréia Maria Pruinelli e Camila Borges dos Anjos. E o texto Discurso sobre Educação em Tempos de Pandemia, Entre o Desejo e a Falta, de Roseli Diniz da Silva Machado. De início, convidamos a escrita. Agora, convidamos a leitura destes textos que numa época de coleção, que numa espécie de coleção, expõem os temas que manuseamos numa análise artesanal, específica para cada objeto e singular de cada pesquisador. Teorias e ficções que permitem ir além do objeto em seu estado bruto ganham um estatuto histórico, político e poético. O objeto de estudo com que trabalhamos não é de modo algum apreendido, transparente. Ele está em torno do qual gravitam nossos conflitos e nossas contradições. Nesses textos, nos despimos, nos contamos, nos gritamos e nos distribuímos umas para as outras e para os outros. Por isso, precisamos de todas e todos para sonharmos juntos. Obrigada, Kitty. Eu vou passar a palavra para as minhas colegas também, para quem está longe, quiser também participar, fiquem à vontade. Se me permitem, eu gostaria de deixar expresso aqui. Nós temos vários presentes, assim, tu vai sair daqui cheia de coisa. E eu vou
Ana quer falar? Professora Ana, pode tentar falar, por favor? Se me permitem, eu gostaria de deixar Peraí que a gente não escuta, minha só um satisfação. Eu gostaria de deixar expressa aqui minha satisfação de poder Isaac, participar desse a evento. Marielle, a Fabielle, a Evandra e a professora Ana estão em outro tempo, outro espaço, na verdade. Outro tempo também, né? Não é exatamente. Peraí, vamos ver se vai funcionar agora o som. Por favor, professor. Ah, agora eu acho que vai funcionar. Pode falar, professor. Professora Ana, pode falar agora. Obrigada. Então, eu gostaria de deixar expresso aqui Isaac, tenta falar alguma coisa aí, por favor. Vocês escutam assim? Não, não funcionou. Isaac, fala alguma coisa aí para nós de novo. Estou testando, Lúcia. Só conseguindo escutar daí? Sim, a gente só vai aumentar um pouquinho o volume aqui. Tá. Professora Ana, pode falar, agora conseguimos escutar. Obrigada. Vocês escutam? Sim, escutamos. Então, eu gostaria de deixar expressa aqui minha satisfação de poder participar desse evento, mesmo que de forma remota, e cumprimentar a Kit por todos os trabalhos que vem realizando ao longo de tantos anos e que, mesmo diante das dificuldades atuais, não continua na sala de aula, mas continua investindo de forma contínua na formação de pesquisadores e excelentes pesquisadores. Agradeço também a Luciana Vinhas pela oportunidade de colaborar com esta homenagem. Muito obrigada, Kit. Aqui, Fábio, Evandra, Marielle, querem falar alguma coisa também? Oi, Luciana. Queria mandar um abraço, um agradecimento a todos que estão por aí. Dizer que é uma emoção muito grande, né? Participar de uma homenagem a Kit. Eu acho que eu não preciso dizer a ela, ela sabe disso, né? A importância gigantesca que ela tem, não só na minha formação acadêmica, mas na minha vida, né? Eu poderia listar uma série de momentos em que a Kit segurou a minha mão, né? E me mostrou que era possível fazer aquilo que eu queria, né? Realizar meus sonhos e construir os sonhos para mim. Então,
eu agradeço demais, né? Fiquei muito feliz em poder participar também, como Ana, dessa homenagem, e fico feliz também em compartilhar esse texto com a minha grande companheira, né, de trabalho, que eu conheci na sala de Kit, né? Então, eu e Evandra nos conhecemos numa reunião, quando eu ainda era PIBIC, né, da Kit, aí na URGS. Então, muito obrigada, né? Eu queria muito era estar aí, pertinho, para dar um abraço, né? Mas vi que tem muitas fotos de Recife no meio dessa homenagem. Então, de alguma maneira, eu me sinto mais perto, né, mais perto de vocês. Muito obrigada, gente. Um grande beijo. Um beijo, Kit. Um abraço enorme. Logo eu vou estar aí para te dar um abraço, presencialmente. Oi. Bom dia a todos, né? Eu também queria dizer que é uma alegria para mim, uma emoção muito grande, né? A gente está aqui nesse momento, né? Apesar de estarmos distantes, como disse o Fábio, seria muito bom que a gente pudesse estar aí próximo, né? E presencialmente. Mas, e aí eu vou brincar que eu tenho uma reclamação a fazer, que tem poucas fotos da Kit conosco, viu, Fábio? Tem muita foto de Recife, mas com Fábio e Evandra, nenhuma. Mas dizer, né, que agradecer também a Luciana, a Luciene, né, e Renata, que organizaram essa homenagem, eu acho mais do que merecida, né, que, como o Fábio bem lembrou, a gente se conheceu aí na tua orientação, né, e esses caminhos que a vida, né, vão nos levando. E hoje, né, estamos eu e Fábio aqui na UFPE fazendo esse trabalho, né, que já é um trabalho sólido, mas porque a gente teve essa formação sólida que recebemos de vocês, né, da Kit como orientadora, mas também da Ana e da Freda, que estão aí, né, que foram nossas mentoras, né, uma emoção também ter o Isaac aqui, que foi alguém que fez mestrado comigo e agora aí está fazendo doutorado, acabamos de passar pela banca dele, né. Então, dizer que apesar de tudo, né, que a gente vivencia hoje no país, de todos os ataques, né, à ciência, à educação e, sobretudo, às ciências humanas, né, que são nesses momentos e nesses encontros e nessas trajetórias que a gente entende que vale a pena, né, a gente continuar lutando, né, e fazendo o que a gente gosta de fazer e aquilo que a gente acredita. Então, um beijo grande para todo mundo, né, muito, muito obrigada mesmo, Kit, por tudo. Bom dia, pessoal. Kit, estou te vendo aqui, mas deveria estar aí te abraçando. Kit, para mim, é a palavra que eu posso usar para falar só um pouquinho dela é generosidade. A Kit me recebeu de braços abertos aí na URGS e é uma pessoa que aposta nas outras pessoas. E quem seríamos nós se não tivéssemos quem apostasse em nós? Se não tivéssemos com quem contar? Contar uma história, contar um segredo, contar a teoria. Kit é a generosidade em pessoa, porque ela aposta em nós e ela deixa um pouquinho dela em nós. E é muito bom saber que em mim, Kit, reside muito de ti. Essa ânsia pela mudança, essa ânsia por estudar a teoria, por estudar as materialidades. Eu sou muito grata por tu ter me recebido e por me deixar fazer parte desse grupo tão seleto de pesquisadores, acima de tudo, de pessoas que querem fazer a diferença no mundo. Então, minha gratidão a ti
aos colegas, em especial a Lu, as meninas que organizaram o livro, e o que eu fiz foi apenas retribuir. Eu falei de assédio moral no trabalho e deixei bem explícito que era exatamente um tema, o oposto, o extremo oposto daquilo que a gente vivenciou sendo tua orientadora, né? Que é esse exemplo de generosidade, desse exemplo de amorosidade, de alguém que nos conduz, de alguém que nos ajuda a trilhar caminhos juntos. Sinta-se abraçada, sintam-se abraçados e receba também o nosso abraço aqui de Erechim. Um beijo, gente, e espero em breve poder estar com vocês presencialmente. Bom dia, minha gente. Eu só queria agradecer, reforçar os agradecimentos aqui que as colegas já tinham encaminhado, assim, a Lu, a Luciene, a Renata, que organizaram um livro aí, que colocaram a gente para escrever, né, para mexer nessas memórias, assim, de amorosidade. Eu estava lendo sobre como o ódio pode encerrar a memória de um acontecimento e a gente está colocando outro afeto, né, que é mais forte, que é o amor em evidência, assim, especialmente nessa época que a gente está passando, segundo turno, e aquela coisa, saudades, está todo mundo distante, colocar o amor para circular, colocar esse afeto positivo para circular é muito interessante, dar um vigor, assim, dar uma alinhada na coluna. Eu sinto muita saudade de vocês, eu só queria deixar registrado esse cheiro aqui virtual. Obrigado, Kitty, por acompanhar não, assim, por sustentar a jornada de tanta gente. Eu falo da minha em especial, assim, por acreditar que eu conseguiria, tá? Obrigado. Eu acho que agora a gente quer abraçar, né? Quem pode, né? Pode agora abraça. E vamos continuar. Não sei se algum colega, alguma colega gostaria de falar alguma coisa. Senão a gente encerra essa parte, passamos para o almoço e para a nossa confraternização. Agora a Kitty, né? A gente tem presença, a gente falou, né? Antes a gente passa a palavra para a Kitty. Não é um bom momento para eu falar agora, porque realmente essas damadas aqui me pegaram absoluta surpresa. O sigilo aqui funciona muito bem em todos os setores. Vocês, para escrever um romance policial daqueles de segredo, estão boas. Mas interessante que hoje eu vinha, desci do carro com a minha sacola pesada. Aliás, é sempre o Zac que me ajudava a carregar a sacola, fazendo foto. E aí eu fui pensando, quanto tempo eu caminho, eu faço esse trecho na sala de aula? E eu escutei 40 anos. Foi em 82 que eu defendi meu mestrado, e logo depois do mestrado, eu trabalhava lá no primeiro ciclo, logo depois do mestrado eu comecei a dar aula aqui, fui promovida a dar aula no currículo. Há 40 anos eu fazia esse passo. Eu pensei, eu com essa idade considerável, com esses 40, carregando coisa pesada, e eu pensei, eu faria isso tudo de novo. Que bom que eu posso estar aqui, indo para o local aqui, a minha foto, os colegas me mostram aqui. Eu deixei uma marca nessa instituição, mas eu sou graças a alunos, graças aos estudantes, aos colegas, aos professores, aos alunos do time. Então, a Marielle disse, eu acho que foi ela que eu deixei um pouquinho em cada um de vocês, né? Mas certamente vocês marcam ainda. Eu sou na margem do discurso. Sou muito grata de ser escolhida por essa área. E eu sempre disse isso, para eu escolher meu orientando, para eu trabalhar, eu preciso gostar das pessoas. Sem gostar não funciona, não rola. Né? Então, esse trabalho de paixão que a gente tem pela área, a crença de que a gente tem pela área, a gente vai, na verdade, se inscrever no mundo
né, e fazer dele uma outra coisa. Então, nós, analistas do discurso, além do afeto, da paixão que nos une, a gente tem, de alguma forma, uma missão, né, de fazer, tornar diferente o mundo que a gente vive. Eu sou muito grata, porque eu não poderia fazer nem um pouquinho disso se eu não tivesse essa companhia ao longo do meu percurso como da história. Eu posso dizer agora, né, sim, meninos, eu venci, eu consegui, né, e eu faria tudo de novo. Faria tudo de novo por cada um de vocês, pela teoria que eu abracei, que me abraça, que dá sentido à minha vida. Eu fico muito emocionada, muito, muito grata por essa homenagem, tão inesperada, mas tão bem-vinda, né? E que bom que valeu a pena ter vivido. E uma outra se junto de você. Quero viver muito aí, que a gente possa ter mais encontros. E agora vamos aos presentes, né? Obrigada.